Olá, galera, tudo bem? Bom dia. Eu vou gravar, a gente vai ter uma conversa pessoal hoje, né? Assim, vamos conversar para falar um pouquinho sobre a nossa disciplina, vamos discutir algumas coisas que podem ter ficado para trás. A gente vai falar de uma coisa hoje um pouquinho complicada, mas que nós vamos retomar muitas vezes, porque nós vamos precisar desse assunto quando a gente for falar de métodos anticoncepcionais. Então, a gente precisa entender um pouquinho. A do homem a gente viu que é uma coisa mais simples, né? Porque a formação do espermatozoide é contínua, ela não tem um tempo. Então, o espermatozoide ele se forma, ele é produzido lá na bolsa escrotal, no epidídimo, depois ele passa pela maturação no epidídimo, né? Ele é formado ali na bolsa escrotal, passa pela formação, pela maturação no epidídimo, armazenamento, depois ele sai para o canal deferente, fica armazenado nas vesículas seminais, até que haja ejaculação. E esse processo é contínuo, não para. Isso não acontece na mulher. Nós nascemos com um número programado de óvulos e esses óvulos vão sendo liberados mês a mês. E é isso que a gente vai estudar um pouquinho. Como é que o corpo sabe que tem que liberar óvulo, né? Como é que a gente sabe que chegou o momento que o útero vai se preparar para receber esse óvulo fecundado ou não? Então, a gente vai falar um pouquinho dessa fisiologia da menstruação, tá? Vamos lá. Então, o que que é? A gente sabe que o aparelho genital feminino ele se desenvolve de uma atividade cíclica desde a puberdade e se prolonga até a menopausa. Então, a gente tem a menarca como a primeira menstruação e a menopausa o início da cessação da menstruação, né? De modo em particular, para que o nosso corpo faz isso? O nosso corpo, o corpo feminino, se prepara mês a mês para a reprodução, né? Para a fecundação. E é isso que a gente vai entender um pouquinho. Como é que isso é feito? Como é que esse preparo acontece? Né? Quais são os hormônios envolvidos? A gente falou de dois hormônios produzidos pelos ovários, que é o estrógeno e a progesterona. Mas a gente tem outros hormônios envolvidos nesse processo. E nós vamos falar um pouquinho também deles, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é a fisiologia do ciclo menstrual? É um conjunto de alterações que ocorrem no corpo da mulher, né, durante esse processo, que é mensal, tá? Ele pode durar 28 dias, pode durar 35 dias, 40 dias, ele varia de mulher para mulher. O que a gente sabe é que ele acontece ciclicamente e que ele é mensal, tá? Tem mulheres que têm um atraso de 45 dias, né? Mas a gente sabe que isso é cíclico. A primeira menstruação a gente chama de menarca e a última a menopausa, tá? Então, aqui tá mostrando, né, o que a gente já falou, os ovários, aí as trompas, né, ou as tubas uterinas, ou trompas de falópio, como a gente chamava continuamente, as fímbrias, a ampola e o istmo, a fecundação acontecendo aqui, né, nesse local. Aqui o útero, que tem corpo, que tem mais o que, né? Que tem fundo uterino, corpo e colo do útero, e a gente tem aqui a visualização do perimétrio, miométrio e o endométrio. Esse endométrio que vai variar durante o ciclo menstrual, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Olha que maravilha! Isso daqui tem que ficar um pouquinho na cabeça da gente, né? A gente tem que olhar para isso e tem que entender esse gráfico. O que que é isso? O ciclo menstrual, ele se inicia na menstruação, ele dura em média 28 dias e termina de novo com a menstruação, né? Então, ele se inicia com a menstruação e termina com a menstruação. O que que a gente está vendo aqui, ó? Então, aqui eu estou vendo a camada do endométrio cheia. Então, eu estou vendo aqui que aqui eu começo uma maturação de óvulos. Quem faz a produção de endométrio dentro do nosso corpo uterino é o estrógeno e a progesterona. Então, a gente vai ter, então, a produção de estrógeno e progesterona é produzida por quem? É produzida pelos ovários, né? Então, quem vai fazer a proliferação do endométrio é o pico de estrógeno, né, que a gente vai ter, depois o declínio, quando há o declínio do estrógeno, a gente vai ter o pico da progesterona, que vai fazer com que haja um aumento, o espessamento do endométrio, então o endométrio fica grosso e fica queratinizado para conseguir fazer a anidação do ovo, né? Se não há anidação do ovo, eu começo a ter um declínio de progesterona,
e o que vai acontecer? Não teve fecundação, o nosso endométrio vai fazer o quê? Vai descamar, tá? Então, o estrógeno e a progesterona, eu vou deixar uma aula do Gozzi também, que eu acho que ele tem um desenho fantástico, e aí vai ficar mais fácil ainda de vocês entenderem. Mas o que eu quero que vocês gravem é que o estrógeno e progesterona são liberados pelos ovários e eles fazem o quê? O controle desse espessamento do endométrio. Não havendo fecundação, esse endométrio vai descamar, né? E isso é controlado, o espessamento do endométrio e a descamação do endométrio é produzida, é realizada por dois hormônios que fazem picos, né? Eles elevam, depois eles abaixam de estrógeno e progesterona. Mas a gente faz ovulação, a gente não ovula. O controle da ovulação é feito por dois hormônios, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Então, é o FSH, folículo estimulante, e o LH, que é luteinizante e estimulante. Então, a gente vai falar desse também. Eles são liberados por quem? Onde estão esses hormônios, FSH e LH? Eles são controlados e liberados pela hipófise, que é uma glândula cerebral. Então, é ela que controla a liberação desses hormônios, tá? Então, aqui a gente está vendo, olha aqui, olha que maravilhoso. Então, no início do ciclo menstrual, a gente tem o óvulo lá dentro do ovário quietinho, né? Quando a gente começa a menstruação, inicia essa menstruação, a gente começa a fazer a maturação dos óvulos. Aqui a gente está vendo o primeiro óvulo aqui sendo maturado, ele mais maduro ainda, e quando ele está maduro, ele estoura, e aí a liberação do óvulo. Quando ocorre a liberação do óvulo, e aqui a gente fala que é o período fértil da mulher, e é importante a gente saber disso, porque aqui, nesse momento aqui, ó, desse 10º dia, 9º dia, até o 15º aqui, o 18º dia, a mulher passa porque a gente chama de fase o quê? Onde ela está fértil, o período fértil dela, né? Que esse óvulo está percorrendo as trompas e que pode encontrar com o espermatozoide. Junto ao óvulo, o hormônio LH, ele libera um corpo lúteo, que é uma água que envolve o óvulo para nutrir esse óvulo, porque lembra, a gente tem que o espermatozoide, ele caminha junto com o esperma, que tem frutose para dar energia para ele, para que ele se mantenha, né, mantenha vivo e batendo o seu rabinho, para que ele possa chegar até o óvulo. O óvulo também se mantém cheio desse corpo lúteo aí, que é produzido pelos hormônios luteinizantes, para que ele possa se manter ativo até até encontrar com o espermatozoide. Não encontrando com o espermatozoide nas trompas, esse corpo lúteo vai regredindo, né? Até ele regredir completamente. E isso mostra para o corpo que não teve fecundação, e aí eu começo o quê? Eu tive uma fase de proliferação do endométrio, por conta da progesterona, e aí eu começo de novo a descamação, tá? Então, é importante a gente saber que existem dois hormônios liberados pelos ovários, né? Vamos fazer um resumo. Dois hormônios liberados pelos ovários que fazem com que há um aumento desse endométrio, espessamento desse endométrio. Lembra que eu falei que ele fica fofinho, que ele fica todo vascularizado para receber o óvulo? Né? E existem dois hormônios liberados pela hipófise, que é no nosso cérebro, que controlam o quê? Que controlam a ovulação. A ovulação, que é a maturação desse óvulo, liberação desse óvulo e depois a liberação desse óvulo junto com um corpo que a gente chama corpo lúteo, que é para fazer nutrição. Não havendo fecundação, esse corpo lúteo regride e isso vai fazer com que a gente entenda, ou o corpo entenda que não houve fecundação e que o endométrio pode se descamar novamente, que é a menstruação. Olha que maravilhoso que é o nosso corpo, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas fases, né? Então, os hormônios que estão ligados, que a gente acabou de falar, o hormônio liberador de gonadotrofina, que é produzido pelo hipotálamo, que é a célula que produz, né? O FSH, que é hormônio folículo estimulante, que é produzido pela hipófise, o LH, que é o hormônio luteinizante, que é produzido também pela hipófise. Então, esses dois hormônios controlam o quê? Maturação dos óvulos,
maturação e liberação dos óvulos e o caminhar dos óvulos pela trompa, pela tuba uterina. Enquanto que o estrógeno e a progesterona, os dois, ambos produzidos pelos ovários, controlam o quê? O espessamento do endométrio, tá? Aí, resumo, simples. As 3 fases do ciclo menstrual. A gente tem a fase menstrual, que começa no primeiro dia da menstruação, a fase pós-menstrual, que inicia-se quando a menstruação termina, e a fase pré-menstrual, que segue a ovulação. Nessa fase, os ovários produzem tanto estrógeno quanto progesterona, fazendo com que o revestimento do útero cresça. Então, estou falando para vocês. O estrógeno e a progesterona estão relacionados ao espessamento do endométrio, ok? Nós vamos falar mais sobre isso, tá, gente? E vou deixar o vídeo do Rogério Gozzi para vocês verem o desenho dele, porque eu não tenho esse talento. Vamos falar da fase menstrual. Então, primeiro dia de sangramento, né, o endométrio começa a se ficar congestionado e ele é hemorrágico. Nessa fase, o sangue começa a se mover. Então, vai ter a descida, a dequitação desse endométrio. Tá? Lembrar, gente, que esses vasos são produzidos mensalmente, né? Então, se a mulher não tem nenhum problema de endometriose, que é aquele crescimento do endométrio fora do útero, esse sangramento é um sangramento programado, então ele não faz falta, né? Essas hemácias perdidas, esse sangue perdido, ele não faz falta, né, para o organismo da mulher. Tá? Então, é mito a gente pensar que porque eu menstruo eu vou estar anemia. Esses vasos foram produzidos para este fim. Então, ele não causa uma sobrecarga para o nosso organismo, tá? A não ser que a mulher tenha algum problema. Vamos falar das fases do ciclo menstrual. Então, a fase folicular, e agora eu estou falando da fase em que há o que? A maturação dos óvulos, que é controlada pelos hormônios liberados pela hipófise, FSH e LH. Na fase folicular, ela começa no primeiro dia da menstruação e dura em média 12 dias. É a fase em que vai haver a maturação desse óvulo, né? Ele vai maturando, ele vai se enchendo de líquido para que ele haja o rompimento do ovário e a liberação desse óvulo, né? A fase ovulatória, ela dura em média 8 dias, mas tem seu pico no 14º dia, que é quando há a liberação desse óvulo, né? Quando é liberado o óvulo pelo ovário, né? Geralmente um mês do lado direito, outro mês do lado esquerdo, isso não é regra, mas isso geralmente acontece. Quando o óvulo é liberado, então tá aqui o ovário, né? O ovário liberou e tem um óvulo aqui dentro que está sendo maturado. A hora que o ovário se rompe, esse óvulo sai, pensem que é uma bolinha, ele sai envolto de líquido também. Essa é a fase em que a mulher está fértil, então há uma grande probabilidade de gravidez. É importante a gente saber isso, porque alguns métodos utilizam disso para a gente, método da tabelinha, por exemplo, nós vamos falar sobre isso novamente. A fase lútea, lembra que o óvulo não é liberado sozinho, ele é liberado junto com um líquido que é chamado de corpo lúteo, que fica protegendo e dando energia para esse óvulo, dura em média 10 dias, né? E prepara o útero para a próxima menstruação. Se ele vê que esse óvulo não foi fecundado, o corpo lúteo vai regredir e o corpo entende que não houve fecundação e que o endométrio pode se descamar, tá? Então, olha que lindo aqui, ó. Aqui a gente está vendo os dois ciclos, ó. Então, o óvulo aqui, ó, sendo maturado, o óvulo sendo liberado, e aqui a ovulação, o período fértil, o corpo lúteo sendo liberado junto ao óvulo, o corpo lúteo aqui maduro, pronto, e aqui a regressão do corpo lúteo me indicando que vai haver o quê? Houve espessamento do endométrio e vai haver uma nova menstruação, tá? Isso aqui é um resumo do que a gente falou agora anteriormente. O que acontece nas síndromes pré-menstruais, né? Tem repercussão, essas oscilações de hormônio, porque vocês vão ver que há uma oscilação. Eu tenho um aumento para que haja ovulação de estrógeno, rompimento, aumento da progesterona para ver o espessamento do corpo uterino, né? Do endométrio. Esse pico, esse aumento de estrógeno e progesterona e dos hormônios FSH e LH vão fazer com que o corpo da mulher mostre alguns sinais, né, de irritabilidade, cefaleia, dor nas costas, nervosismo, até mesmo depressão, tá?
E os sintomas da menstruação, né? A gente tem uma regressão, uma queda abrupta de alguns desses hormônios. Aí vai ter o sangramento, a dor abdominal. Lembre-se que a dor relacionada, né? A gente tem o útero que nem uma pera e a pera tem músculo, né? Então, quando o músculo começa a se contrair, que é que músculo mesmo? O músculo do miométrio, né? Ele se contrai, uma musculatura lisa. Eu vou ter o que? Dor abdominal, posso ter alteração de humor, eu vou ter engurgitamento das mamas, então as mamas ficam cheias de líquido, doloridas, tá? Sensação de inchaço, eu aumento o meu paladar em alguns momentos para o salgado, né? E no período pré-menstrual, né? E há uma vontade, um paladar aumentado para os doces, né? Só que com o doce eu aumento que a retenção do líquido também, a gente sabe que isso acontece. O endométrio. Então, o endométrio, o que que é? Aquela membrana, né, interna da camada uterina, que é cheia de epitélio, que é cheia de vasos, né, que dará origem ao estroma, que é onde o bebê ou né, o óvulo vai nidar. Né? A estrutura varia conforme a fase e conforme o período pré-menstrual. Ele pode estar grosso para receber o óvulo, ele pode estar fininho no pós-menstruação, tá? O ciclo menstrual do endométrio, né? A fase proliferativa, o estrógeno estimula o crescimento do endométrio. A fase secretora, a progesterona produzida pelo corpo amarelo, prepara o endométrio para a nidação. Espessa o endométrio, deixa o endométrio queratinizado, deixa ele cheio de muco, cheio de colinha, para que o óvulo consiga grudar. Então, o estrógeno faz o espessamento, a progesterona faz a queratinização e faz esse endométrio ficar mais fofinho, né? A menstruação é a descamação do endométrio pela diminuição desses dois níveis hormonais. Então, caiu os dois, porque o corpo entendeu que esse óvulo não foi fecundado. O que vai acontecer? Vai descamar esse epitélio que foi neoformado para receber o bebê. Alteração do muco. A gente também tem alteração dos mucos vaginais, que são liberados também por conta do estrógeno e progesterona. Na fase pré-ovulatória, o muco vai ficando mais abundante, tipo uma clara de ovo. Essa lubrificação permite com que o espermatozoide nade com uma maior facilidade e uma dilatação pequena do colo do útero para que ele passe com maior facilidade, tá bom? Olha como o corpo é inteligentíssimo, né? Olha como a liberação dos nossos hormônios controlam todo esse processo, sem que a gente perceba, sem que isso seja, né, idealizado ou pensado por nós. Há também na mulher uma alteração da temperatura. No ciclo ovulatório, a temperatura corporal da mulher pode aumentar até meio grau, né? Mantém-se elevada durante toda a segunda fase do processo menstrual, né? Então, a gente vai ver que, olha lá, os hormônios, folículo estimulante baixo, a hora que eu tenho um aumento do estradiol, que é do estrógeno, e tem um aumento do hormônio luteinizante, que é quando o óvulo é liberado e o corpo lúteo começa a aumentar para nutrir esse óvulo, o aumento dessas duas, e da progesterona, de todos esses hormônios, fazem aumentar a temperatura corporal da mulher em meio grau. Tanto que isso às vezes é utilizado, né? Esse tipo, a presença do muco, né? A estratificação do muco e o aumento da temperatura fazem com que algumas mulheres que queiram engravidar usem isso como um processo para ser, ó, se eu tô, né? Eu tô nesse processo, eu aumentei minha temperatura, meu muco mudou, isso é sinal de que eu estou no meu período, o quê? Fértil. Então, se eu quiser engravidar, é nesse momento em que eu tenho que ter relação sexual, tá? A gente vai falar mais sobre isso em planejamento familiar. Alterações gerais. Os estrógenos também exercem um efeito hemodinâmico, um pouco estabelecido. A gente sabe que há uma vasodilatação, eu posso fazer com que alguns mecanismos de coagulação aumentem os níveis lipídicos, podem aumentar um pouquinho a pressão arterial ou a pressão sanguínea e há também uma pequena fragilidade capilar, né? Então, uma chance maior de sangramentos pequenos, né? De um sangramento maior num corte. Tá? E é claro que tudo isso é controlado, né? Mas quero dizer que os processos hormonais alteram realmente o estado emocional e estado físico e hemodinâmico da mulher durante o período pré-menstrual.
menstrual, pré-menstrual, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante a gente entender esse processo. Então, eu vou deixar mais um videozinho do GOSE para vocês complementarem as informações, porque às vezes ele traz de uma forma explicada que vocês podem entender melhor. Ele trouxe um desenho lindo que eu não consigo fazer, então a gente divide e compartilha esse conhecimento com vocês, tá bom? A gente vai conversar na plataforma essa semana. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. E a gente vai terminar de assistir aqueles vídeos que é tão importante também para a gente conhecer o corpo humano por dentro, de como essa máquina é tão perfeita, apesar de não tudo fazer parte da minha uma disciplina, mas isso eu acho que ver esse vídeo dá para vocês uma noção até de alguns outros órgãos que vocês vão estudar em outras disciplinas como fundamentos, tá bom? Um beijão para vocês e até!